último mês de maio. Nos últimos dias, tem sido frequente a notícia de adolescentes apreendidos suspeitos de planejar ataques contra escolas e creches, tanto em Goiânia quanto no interior e também em outras cidades de todo o Brasil. A Polícia Nacional e até o FBI têm trabalhado para desarticular possíveis ataques e evitar mortes. Mas nem sempre isso é possível, como no mês passado, em que um jovem de 18 anos invadiu uma escola em Santa Catarina e acabou fazendo 5 vítimas. Por que esse tipo de ataque tem sido cada vez mais frequente e o que leva um adolescente a planejar esses crimes? Vamos conversar agora com o psiquiatra Pablo Bernardes, que vai nos trazer informações sobre esse assunto. Boa tarde, doutor Pablo. Boa tarde. Seja é um bem-vindo. prazer estar com vocês. Igualmente. Doutor, por quê? O que é que passa na mente de um adolescente a planejar tamanha brutalidade? Sabe que isso é um problema bem mais complexo do que só uma decisão de fazer alguma coisa. Geralmente, esses adolescentes têm uma história de infância trágica ou então história de abandono, história de rejeição, histórias de carências na infância. E aí a criança cresce, vira um adolescente que busca acolhimento em outras coisas, como por exemplo na internet, em jogos, em pessoas que mexem com terrorismo, com nazismo, em livros que ensinam doutrinas bem ruins, e isso vai entrando na mente das crianças e fazendo com que elas tomem essas decisões. Além disso, muitas dessas crianças sofrem bullying na escola. Aquele caso, por exemplo, que aconteceu aqui em Goiânia, na escola Goiáses, a criança relatou que estava sofrendo bullying dos próprios colegas, que falavam que ela não tomava banho, chegaram a levar um desodorante, por exemplo, e ela, para se vingar, cometeu aquele crime. Doutor, e por que geralmente são adolescentes e jovens? Não que a gente queira que adultos façam isso, né? Mas é porque chama a atenção o fato de pessoas tão jovens pensarem nesse tipo de crime. É uma idade mais imatura, né? A criança e o adolescente, os jovenzinhos também, eles são mais impulsivos, eles são mais, se jogam mais nas aventuras que eles querem, e muitos desses ataques acontecem fora do Brasil com jovens. Então eles se inspiram nesses outros jovens e fazem a mesma coisa aqui. Além da ação policial para coibir esses ataques, o que a sociedade pode fazer para tentar ajudar essa juventude? Tudo começa em casa. Os pais acolherem, acompanharem, supervisionarem, jamais deixarem armas letais perto dessas crianças, desses adolescentes. Volto a dizer, aquele crime que aconteceu aqui em Goiânia, os pais eram policiais militares e ele achou a arma da mãe e usou a arma da mãe no crime. A sociedade pode ajudar fazendo com que essas crianças estudem, sejam bem acompanhadas, que elas não se envolvam nessas questões que têm a ver com violência. A polícia pode se informar e fazer pesquisas nesse sentido, atuando em cima de jovens que conversam com redes fora do país ou aqui dentro mesmo relacionadas a terrorismo, para tentar coibir, cortar pela raiz e não deixar isso acontecer depois. Doutor, um jovem que planeja esses ataques ou que até infelizmente acaba realizando, significa que ele tem ou que ele pode ter algum transtorno psiquiátrico? Muitos desses jovens têm. Inclusive, muitos deles têm pais ou familiares que também têm transtornos, que já tentaram suicídio, por exemplo. A gente vê aquele caso de Realengo, no Rio de Janeiro. O filho era adotado. A mãe dele tinha uma história de transtorno psiquiátrico, uma história até de tentativa de suicídio. E essas crianças, a gente vê, muitos deles têm história de depressão, história de transtorno de ansiedade, e muitas vezes isso não é tratado. E aí isso acaba culminando nesse ponto máximo que é atacar o outro para se vingar ou para se sentir melhor. Doutor Pablo, e como que a família pode ajudar a criança, o adolescente, a resolver esses problemas psiquiátricos? A melhor forma é a família acolher bem o paciente, acolher a criança, acolher o adolescente, sentar-se com ele, supervisioná-lo, ouvi-lo. Muitas vezes os pais trabalham tanto, fazem tantas atividades por aí, não dão a devida atenção aos seus filhos. Não sabem nem o que eles estão
fazendo nem o que eles estão ouvindo ou acompanhando na internet, por exemplo. Deixam os filhos ao relento. E a família, então, precisa fazer o inverso, ela precisa acolher, andar junto, orientar, ensinar, educar, para que essas crianças, andando assim, bem acolhidas, não pensem nessas coisas, pensem em coisas saudáveis, pensem em estudar, em promover a vida, em fazer o bem. Doutor, o senhor comentou sobre a internet, né? O uso excessivo da internet é prejudicial nesse sentido? Tanto é que já existe um transtorno que se chama transtorno do jogo, que já faz parte do rol de doenças. Sim, a internet pode ser nociva quando a criança não tem o controle de tempo ali para estar na internet, ela fica muito tempo. Quando, por exemplo, a família deixa ela ver o que ela quer. Então, ela vai sendo doutrinada por aquilo que aparece na internet. E a rede mundial de internet, ela traz tanto coisas muito boas que nos ajudam, mas também traz muita porcaria, muita bobagem, muita nocividade. É verdade. Doutor, e há uma explicação do porquê de esses jovens buscarem atacar ou planejar ataques a creches e escolas? Então, existem algumas ideologias que estimulam isso. Ah, vamos atacar a escola tal porque a escola tal tem muitos brancos. Então, a criança entra nessa ideologia, por exemplo, racista e faz isso. Mas também isso pode ser em virtude de outras coisas, como eu citei, de doenças psiquiátricas, de carência, para chamar a atenção de alguma coisa. O assassino do John Lennon, por exemplo, quis fazer aquilo para ser visto, para chamar a atenção. Então, todos esses são fatores, são elementos que acabam culminando com isso aí. Para a gente encerrar, então, a orientação para as famílias que estão nos assistindo agora, acompanhe os seus jovens. Acolha o seu jovem, ande junto com o seu filho, abrace o seu filho, ouça o seu filho. Preste atenção no que ele está ouvindo, no que ele está vendo, naquilo que ele está fazendo. Ajude-o a estudar. Seja solícito com o coração dele, entre no mundo dele. Ele precisa de pai e mãe presente, não de presentes dos pais e mães. Maravilha, doutor. Obrigada pela presença. Amém. Seja Obrigado. sempre bem-vindo. Obrigado.